Bom dia, graças e paz, querido irmão, querido amigo. Nosso dia a dia com Deus hoje, continuamos aí estudando parábolas e eu quero deixar com você parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. É a parábola do joio e do trigo, ok? Vamos ler aí Mateus 13, 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Ok? Então essa parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus está nos ensinando algo importante sobre a igreja. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que muitas vezes falta a identidade da igreja, o que realmente a igreja é. Muita gente acha que a igreja é simplesmente um clube religioso, né? Um lugar de encontro, né? Ou um lugar em que se trata de política, de ação política, ou talvez até mesmo uma sala de espera aí para o céu, não sei. Tem muita gente que tem várias ideias acerca da igreja. Jesus está ensinando justamente que a igreja, que é a mais poderosa força que existe sobre a terra, né? Ela tem vivido, desde aquele tempo, ela vive esses dois lados. Na igreja tem o trigo e muitas vezes no meio do trigo tem também o joio, né? Ele está falando do verdadeiro cristão, aquele que manifesta um cristianismo autêntico, e um falso cristão, aquele que parece, que tenta parecer com um cristão, mas no fundo, na verdade, ele não é. Não é o contrário, não é o cristão que vai parecer com o não cristão. É aquele que não crê de verdade que tenta parecer com aquele que crê. A parábola tem alguns significados. O que semeia boa semente é o Senhor Jesus. O campo é o mundo. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, o que nós devemos fazer diante dessa parábola? Primeiro, Jesus está deixando claro a questão de que há uma diferença clara entre o verdadeiro crente e aquele que não é. E, na verdade, quem semeia o inimigo no meio, ou semeia o joio no meio do trigo, é o inimigo. Então, não é algo que nós, como crentes, devemos buscar, né? Tolerar o pecado na igreja, tolerar aquele que não realmente demonstra ser cristão, né? Nós não podemos, na verdade, ter comunhão, a Bíblia fala, com aqueles que não vivem, não são verdadeiramente cristãos. Então nós temos que tomar algumas atitudes. Primeiro, nós não podemos fugir do mundo, é o que Jesus está dizendo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos conviver até a sua volta com o mundo. Vamos conviver com aqueles que não creem, com aqueles que não conhecem, mas isso não significa que nós vamos nos tornar o joio. Na verdade, o joio ele tenta se tornar trigo, mas ele não consegue. E também esse texto fala que nós não podemos arrancar o joio agora. Como julgar? Nós não podemos julgar, quem julga é o Senhor,
Como que eu realmente vou ter certeza quem é joio, quem é trigo? Afinal de contas, o joio ele se parece muito com o trigo. Você reparou que no momento da colheita é que se faz a distinção? É naquele momento? Então, enquanto estamos convivendo aqui, realmente não temos essa autoridade e não podemos julgar e dizer realmente esse é joio, esse, só se isso ficar muito claro. Por isso que ele fala aqui, tenhamos cuidado, porque senão podemos arrancar trigo ao invés de joio. Podemos afastar aquele que realmente é de Deus, ao invés de estarmos afastando aquele que não é de Deus. Então, pensemos na nossa vida. Nós somos joio ou trigo? Os frutos demonstram o que realmente somos. Frutos de arrependimento, frutos de uma vida consagrada a Deus, frutos de uma vida de testemunho ao Senhor, frutos de amor a Deus, de amor pela salvação das pessoas, frutos que realmente demonstram que nós somos o trigo, nós somos de Deus. Que você possa pensar nisso na sua vida, para que você não engane a si mesmo e não engane os outros, e que nós possamos continuar orando, testemunhando até a volta de Jesus. Quando ele voltar, todas as coisas serão esclarecidas. Que Deus nos abençoe, que ele nos ajude. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado, ó Deus, podemos fazer parte da tua igreja. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra nos fala e a tua palavra também nos mostra, ó Deus, a necessidade de estarmos nos avaliando e de tomarmos cuidado, Senhor. E também nos revela o que muitas vezes foge ao nosso entendimento, né? Que a igreja ela não é perfeita e que muitas vezes também encontramos e podemos ter pessoas que estão enganando-se ou tentando enganar, vivendo uma vida distante daquilo que é a tua vontade, mas vivendo no meio da tua igreja, ó Pai. Pai, Senhor, tem misericórdia, restaura vidas, salva vidas, não permita, ó Deus, que o joio venha superar o trigo, mas que o trigo, que o verdadeiro cristianismo sempre prevaleça para a glória do teu nome. Pai querido, abençoa também o nosso país, tem misericórdia, salva a nossa nação, que o verdadeiro cristão possa testificar nesse Brasil, que vidas estejam sendo transformadas, salvas pelo Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e querido amigo, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.